André. Obrigada, Luiz. Eu quero, então, dar boa tarde a todos e desejar, em nome da Casa de Jesus, um ano novo de muita prosperidade, de harmonia, de saúde, de progresso, não é? Renovando as esperanças. E 2020 eu tenho a impressão que ainda não acabou, né? Que a gente está assim na iminência ainda de acabar a pandemia, de tomar a vacina, mas com certeza nós já entramos renovados de esperança. E é com essa esperança que eu desejo que todos sigam por todos os dias do novo ano. E nós começamos já estudando, que é o que a gente tem feito, né? Virtualmente, está chovendo, está com trovão, mas estamos aqui nas nossas casas, graças a Deus, protegidos e estudando. E hoje nós vamos continuar o livro Jesus e Atualidade, da Joana. E o tema de hoje é Jesus e Justiça. De todos, né? Também muito atual, todos os temas muito atuais. Aí, para falar desse tema Jesus e Justiça, eu pensei em começar fazendo uma pergunta, assim, o que é justiça para vocês? Para que todo mundo pudesse refletir, aí pensar numa definição. Mas eu falei, não, eu vou fazer como a Joana, eu vou direto ao ponto. A Joana de Ângeles começa o tema falando o seguinte, qual é o objetivo da justiça? Ela foi direta, pontual, e eu vou fazer como ela. E eu vou também fazer como ela, seguindo ordenadamente o texto. A Joana divide esse texto basicamente em 3 partes. Ela fala da humanidade e a justiça, ela fala de Jesus e a justiça, e depois ela fala da relação de cada um de nós com a justiça. E eu vou seguir assim, tá bom? Então, para começar na primeira parte que ela faz da humanidade geral e a justiça, ela já começa assim, dizendo qual é o objetivo da justiça. E ela diz o seguinte: a justiça tem por objetivo reparar o dano causado e corrigir o infrator, tornando-o útil à sociedade na qual ele se encontra. Então, a Joana já diz assim: olha só, a justiça tem um duplo objetivo: reparar o dano, alguém sofreu um dano, então vamos reparar o dano a essa pessoa. E corrigir o infrator que causou o dano. Mas corrigir como? Botando na forca? Não, tornando útil à sociedade. Olha que mudança de paradigma. Por quê? Ela diz o seguinte: nas sociedades justas, né, todos desfrutam de oportunidades iguais de progresso, face a uma idêntica distribuição de rendas. O forte ampara o mais fraco, o sadio socorre o enfermo, o jovem ajuda o idoso, e isso é um comportamento natural. É uma consciência clara do dever que está em cada um e que dá felicidade para todos os membros dessa comunidade. Então, existe ali equidade, igualdade, né? Todos se ajudam, colaboram. Isso é uma sociedade justa. Eu pergunto para vocês: existe alguma sociedade assim no planeta Terra? Não, não existe. Nós estamos bastante distantes desse ideal de sociedade justa. Então, são cometidas injustiças. E quando é cometida uma injustiça, por que foi cometida uma injustiça? Para nós vivermos em sociedade, nós temos regras. Quem gosta de futebol sabe que tem regra. Derrubou na área é pênalti. Você está lá dirigindo o seu carro ou você está para atravessar a rua. Cada um tem a sua hora. Quando o sinal fica vermelho para os carros, os pedestres podem passar. Isso dá uma sensação de segurança. Por quê? Porque o pedestre imagina que, quando o sinal fica vermelho para os carros, ele, pedestre, pode atravessar, isso dá segurança. Isso em todas as relações, tem regras. Se eu vou ao mercado fazer uma compra e eu passo pelo caixa, eu vejo valor lá na telinha. Eu tenho que pagar aquele valor, eu não posso sair correndo. Alguém vai ficar em prejuízo, não é? Ou se eu tenho um vazamento na minha casa, no banheiro, na cozinha,
e vai infiltrar no meu vizinho de baixo, vai acabar com o teto dele da cozinha, vai escorrer, vai dar um trabalho danado. É justo que eu faça o quê? Corrija o mal que eu causei, ainda que não tenha sido um mal proposital, mas eu não causei um prejuízo. Então, é justo que eu repare o prejuízo que eu causei. Em algumas vezes, esses prejuízos são menos graves. Então, a gente pode tentar assim, eu vou lá embaixo na vizinha de baixo e converso com ela, me desculpo, digo que eu já estanquei meu vazamento e que eu vou pagar todos os prejuízos. Ótimo, resolvemos. Mas pode ser que eu não queira resolver e ela seja obrigada a contratar um advogado para ir até o judiciário para me cobrar todo o prejuízo que ela teve. Mas ainda assim não é tão grave. Existem situações muito graves que estão nos códigos, que são, por exemplo, roubo, homicídio, a extorsão, sequestro relâmpago, aquele do caixa eletrônico. Então, existem situações que são muito sérias e que precisam de uma punição mais severa. Matar alguém é muito sério. Precisa de uma punição muito severa. Para quê? Para mostrar para o infrator, primeiro, que ele não deveria ter feito. Ele fez, então ele vai ter uma pena. Para mostrar para a sociedade, não faça, porque olha só, ele fez e está cumprindo a pena. E reajustá-lo através de um processo que, em teoria, existe, né? As penitenciárias. A pessoa que é encarcerada, ela deveria lá dentro, além de ser segregada da sociedade, para poupar mais estrago na sociedade a ela mesma, ela deveria estar lá dentro aprendendo um ofício, trabalhando, sendo útil, aproveitando todas as horas do seu dia. E a gente sabe que, infelizmente, isso não acontece. Não acontece. E quando a gente fala de segregar o infrator para que ele não cometa mais danos à sociedade, não cometa a si mesmo, eu lembro do Haroldo Dutra, numa palestra. O Haroldo Dutra, ele é um palestrante espírita que todos devem conhecer, e ele é juiz de direito em Minas. E ele já passou por vara criminal. E ele diz nessa palestra que eu assisti que juiz não precisa de aplausos, juiz precisa de preces, porque ele contou esse episódio que ele viveu e que o impactou muito. Ele disse que estava lá interrogando um réu que tinha sido preso, acusado por um homicídio. E aí ele estava interrogando o réu e perguntando ao réu como é que ele estava e tal, como é que ele receberia uma liberdade condicional, quer dizer, ficar livre para cumprir a pena livre. E aí o Haroldo foi surpreendido pelo réu que disse o seguinte: doutor, me deixa preso. É melhor você me deixar preso. E o Haroldo achou aquilo muito estranho, falou: mas você não... O teu comportamento está bom lá dentro, o teu comportamento carcerário, você, em tese, teria direito. Falou: doutor, me deixa preso. Sabe por quê? Se o senhor me soltar, eu vou fazer de novo, porque eu gosto. E aquilo impactou muito o Haroldo, né? Pela humanidade, de ver ali um sujeito que gosta ainda de causar um dano tão severo a outro ser humano, e por ser espírita, com certeza. Mas é isso. Quando a gente encarcera, quando a justiça encarcera alguém que cometeu um dano grave assim, é para ele não cometer outro e não se prejudicar, e prejudicar a sociedade. Então, quando a Joana fala, nesse primeiro momento da justiça e da humanidade, não existe essa justiça, essa sociedade justa, equilibrada. Nós ainda cometemos muitas injustiças. Isso vem acontecendo ao longo da história da humanidade. E já foi pior. O nosso senso de justiça hoje ele é capenga, mas já foi pior. Olha o que já foi senso de justiça para a humanidade. A lei do mais forte. Eu sou mais forte que você. Eu sou maior que você. Sabe aquele ator? Quem é mais jovem, que gosta de filme de ação, conhece o The Rock. Eu esqueci o nome dele. Ele já fez aquele Jumanji, aquele Velozes e Furiosos 55, né, que tem tanto filme daquele. Ele é muito grandão, ele é forte. Nossa, se fosse no tempo em que era a lei do mais forte, ele teria tudo. Porque ele chega em frente a alguém e fala assim: é meu, eu quero, me dá. Já foi assim. Aí nós evoluímos enquanto sociedade
e chegamos num tempo em que era a lei de talião. Olho por olho, dente por dente. Ah, é? É. Você levou 2 galinhas minhas, eu vou pegar 2 galinhas suas. Você pegou um cavalo meu, eu vou pegar um cavalo seu. Era assim. A noção que o ser humano conseguia naquele momento era isso. Era um por um, né? Ah, você matou meu filho? Eu vou matar o seu. Essa era a justiça, era o olho por olho, dente por dente. Aí nós evoluímos mais um pouco. Aí vem as ordalhas. Isso eu estou dando muitos saltos, tá, gente? Muitos grandes, saltos muito grandes. Mas só para a gente ter noção da mudança da noção de justiça ao longo da humanidade. Aí vieram as ordalhas. O que eram as ordalhas? Era a justiça divina. Então, o sujeito era acusado de ter roubado o cavalo do vizinho. Aí ele diz: não roubei, não fui eu. Aí fazia o seguinte: então vamos jogar para os deuses. Vamos fazer o seguinte: você que está sendo acusado vai caminhar descalço sobre aquelas pedras quentes fervendo, tá? Pedras. Estão ali no fogo. Você vai caminhar sobre elas, daqui até lá. Se você chegar lá e não tiver queimado seus pés, você é inocente. É risível, não é? Parece absurdo, mas nós já tivemos esse tipo de noção de justiça. Aí depois vem a justiça da autotutela. Eu tutelo, eu decido como é que vai ser. Você tirou você furtou da minha árvore mangas, eu vou lá na sua casa e vou pegar seu carro. Nossa, mas isso não é proporcional. É porque eu estou dizendo que é. Sou eu que faço a justiça. Autotutela, a própria pessoa ditando as regras. A gente viu que não dava certo, lógico que não. Cada um tem um senso e cada um ia querer levar vantagem. Porque nós não vivemos na sociedade justa que a Joana fala. Aí veio a noção de, bom, então vamos entregar alguém imparcial. O Estado, essa noção abstrata de justiça. Vamos deixar na mão do Estado. E o Estado que vai ser imparcial, que não vai tomar partido nem de um lado nem de outro, ele vai decidir de forma mais equilibrada. Beleza, é o que a gente tem hoje. Só que o que a gente tem hoje no mundo, nós vemos mais diferentes. Nos Estados Unidos, por exemplo, a gente vê que os Estados Unidos, eles têm estados, mas é um pouco diferente de nós, porque lá, cada estado tem autonomia para ter ou não pena de morte. Alguns estados têm, outros não. Nós não temos pena de morte no Brasil inteiro, né? Então, existem países que têm pena de morte, eles entendem que é justo, dependendo do crime, levar a pessoa infratora até a morte, e aí pelos mais diversos meios. Enfim, como existem as sociedades, existem as regras, cada sociedade implanta as suas regras, aquele que infringe as regras, ele é tido como infrator. E aí ele precisa sofrer uma penalidade, por quê? Porque se tem uma regra para todo mundo cumprir e alguém não cumpre, é justo que ele sofra uma penalidade, porque todo mundo cumpre. Eu estou lá no sinal esperando ficar verdinho, eu sou pedestre para poder atravessar. Vem alguém de carro, passe e quase me atropela. Eu tomei um susto. Poderia ter me atropelado e causado um dano muito grande. Então a Joana fala disso. Nós estamos muito capengas, já evoluímos muito, muito nessa noção de justiça. Mas ainda falta muito. Nós evoluímos a ponto de ter em Minas um projeto chamado APAC, Associação de Proteção e Assistência aos Condenados. É uma associação privada, não é pública não, faz parceria com o poder público. E é tão legal que os condenados, eles são selecionados pelo diretor do presídio, que, lógico, não vai botar o líder de uma organização criminosa do Rio de Janeiro lá, porque ele vai corromper todo mundo, não vai ter jeito. Então, eles escolhem as penas, né, de acordo com até a natureza da infração, e o condenado coloca lá para quê? Para eles administrarem as suas vidas diariamente. Eles ficam presos, mas a chave fica com um deles. Tem um dos presos que é responsável por ficar com a chave do presídio, e todos dividem as tarefas. E o fundador, o fundador desse projeto, né? Ele baseou em autodisciplina, trabalho, cooperação, assistência espiritual, assistência médica, psicológica e jurídica. Olha, isso é o reparar, não é o que a Joana falou? Reparar o infrator, corrigir o infrator e torná-lo útil à sociedade?
Se aproxima bastante, não se aproxima? Essa ideia? Só que é uma ideia muito tímida ainda. E o mais interessante de tudo, o fundador desse projeto, olha a frase dele. A ideia maior do projeto é matar o criminoso e salvar o homem. Se aproxima de Jesus, não aproxima? Matar o criminoso, o mal que ainda existe dentro do ser. E salvar o homem. Quando isso for primordial e básico e reger o sistema de justiça do mundo, aí nós conseguiremos nos aproximar daquele mundo justo que a Joana fala. Enquanto nós estamos longe de lá, vamos vivendo com as regras que a nossa sociedade nos impôs. Não são as melhores, mas já estão bem melhores do que aquela das ordalhas. Imagina se você fosse acusado de furtar a bicicleta do seu vizinho e tivesse que andar em pedra fervendo. Meu Deus, né? Que coisa mais desproporcional. Fechado esse primeiro momento da humanidade do senso de justiça, que nós já caminhamos até aqui, mas ainda falta um bocadão para frente, ela vai para a segunda parte, que é Jesus e justiça. Quando ela fala de Jesus e justiça, ela fala o seguinte: Jesus fez-se o paladino da justiça equânime. Paladino é aquele herói solitário que luta pelos oprimidos e pela justiça. Ele fez-se o paladino, ele chegou revolucionando com uma ideia de equidade, igualdade. A justiça é igual para todo mundo, ricos e pobres, homens e mulheres, para todos. Foi uma revolução. Hoje, em 2020, é uma revolução você falar disso? Quando a gente vê que a vacina ainda nem começou no Brasil e já existem grupos que estão querendo reservar um tanto de vacina para si? 2020, essa noção de justiça equânime ainda é uma coisa que não é seguida por todos. Imagina 2020 anos, quando Jesus veio. E ele tratou a todos dessa forma, equânime. A Joana bota no texto que a todos Jesus atendia com benevolência. A Nicodemos, que era doutor da alta câmara do Sinédrio, a Zaqueu, que era o cobrador de impostos, a Lázaro e as suas irmãs, eles eram muito queridos de Jesus, estavam sempre recebendo Jesus, ao ladrão que na cruz, vizinha a Jesus, quando ele estava no Gólgota, lhe buscou o apoio, a quem mais? A adúltera na praça pública, a vendedora de ilusões, aos sacerdotes que o interrogavam, aos saduceus hábeis, aos fariseus hipócritas que lhe testavam o tempo inteiro, que tentavam envolvê-lo com aqueles enigmas sofistas. O que você acha disso? Não é? Como na mulher adúltera na praça. A lei de Moisés manda apedrejar. E o que você nos diz? Sempre testando, querendo que ele se contradissesse para pegá-lo em algum erro, né? E ele, mesmo nos momentos em que era enérgico, que era firme, ele jamais deixou de usar a compaixão. Por quê? Porque Jesus via enfermos nos transgressores da lei. Jesus via enfermos da alma. Olha que coisa interessante. Se aproxima com essa ideia do fundador desse método APAC lá de Minas. Jesus, um revolucionário. Ele veio trazer essa noção que hoje nós ainda estamos capengas tentando reproduzir. E ele foi firme, ele foi com todos assim, com todos, até com Pilatos, que lavou as mãos, porque não queria contrariar os interesses políticos, não é? Da época, não queria pôr em risco os seus privilégios. Ele lavou as mãos e disse a Jesus: eu tenho poder sobre você. Nem naquele momento Jesus deixou de ser caridoso. Ele disse a Pilatos: é verdade que você tem uma parcela de poder, mas não esqueça que esse poder te foi dado por quem tem mais poder ainda. Esse poder é passageiro. Mas em nenhum momento
Jesus desrespeitou, não é? Jesus se fez superior. A sua superioridade moral era mansa. Ele sempre procurava ser benevolente para com todos, porque ele enxergava doentes, não é? Da alma. E no livro Boa Nova, tem uma parte muito interessante, é o capítulo que fala é o capítulo 13, que fala de pecado e punição, é o título. E aí, que foi aquele episódio do apedrejamento da pecadora, que todo mundo sabe o que Jesus fez, quando foi testado, e a lei manda apedrejar e agora, e ele fez aquele convite, né, conhecido, quem estiver sem pecados, que atire a primeira pedra, cumpra-se a lei. E aí? Todos recolheram suas pedras, jogaram fora, cada um foi saindo, ficaram só Jesus e a pecadora, entre aspas. E aí ele pergunta a ela: onde estão os que te acusavam? Já se foram. Pois é, eu também não te acuso. Vá e de futuro não tornes a pecar. Olha só que postura. Então, analisando essa passagem, o irmão X, ele fala aqui nesse item 13, e no final é o que é mais interessante. Olha só. No Império Romano havia escravidão, as leis já estavam começando, nós hoje em dia, no sistema jurídico dos países, se utiliza ainda muita coisa do que se utilizava naquele tempo, né? Os pensadores romanos, mas era ainda muito desigual, mais do que é hoje. E aí, o Humberto de Campos fala assim, desde a tarde, eu vou ler que é primordial, desde a tarde em que Jesus se encontrou com a pecadora em frente à multidão, um pensamento novo entrou a dominar aos poucos o espírito do mundo. A substância evangélica do ensino inolvidável penetrou o aparelho judiciário de todos os povos. O judiciário é, dos três poderes, aquele responsável por fazer cumprir a lei. A sociedade começou a compreender suas obrigações e procurou segregar o criminoso como se isola um doente, buscando auxiliar-lhe a reforma definitiva por todos os meios ao seu alcance. Os menores delinquentes foram amparados pelas numerosas escolas de regeneração. Todo o sistema da justiça humana evoluiu para os princípios da magnanimidade. E os juízes modernos, lavrando suas sentenças, sem nunca haverem manuseado o Novo Testamento, talvez ignorem que procedem assim por ter sido Jesus, o grande reformador da criminologia. Jesus, o grande reformador da criminologia. A criminologia é a ciência jurídica que estuda o crime, o criminoso, a vítima e o aparelho social. Então, é uma ciência que estuda, que olha para entender por que aqui nessa região tem tanto crime. E aí chega assim, poxa, aqui tem muito crime porque a rua é muito escura, então vamos iluminar melhor para diminuir a criminalidade. E aí vem Humberto de Campos e com essa frase maravilhosa, juiz é o grande revolucionador da criminologia, porque ele, com aquela cena da adúltera na praça, deu ao mundo uma nova noção de justiça criminal. Ela pecou de acordo com a lei da época, ok? Muito bem. Mas aqueles que estavam querendo a ela impor a justiça não tinham condições disso. Olha isso, justiça equânime para todos. Ele educou todos naquela praça, tanto a mulher que seria apedrejada, quanto aqueles que queriam apedrejá-la. Ele deu lição a todos que estavam ali. Educador. Papel da justiça. Olha o que a Joana diz no início. Qual é o objetivo? Reparar o mal e reeducar o criminoso, tornando útil a si mesmo e à sociedade. Então, Jesus, né,
veio para dar essa revolução. Agiu de forma equânime, por isso nós dizemos que ele é o nosso modelo, né? É para seguir esse modelo. Tendo ou não religião, os juízes podem nunca ter lido o evangelho, podem ser ateus, nunca. Mas eles estão, ao prolatarem as suas sentenças, agindo de acordo com um sistema que já tem inserida a noção de justiça trazida por Jesus. Olha que coisa maravilhosa. E aí nós entramos na terceira parte, que é a parte que a Joana nos convida a fazer uma reflexão. Eu e o sistema de justiça. E aí, quando ela fala sobre isso, ela diz o seguinte: nós estamos emaranhados nos nossos próprios erros e tropeçando nas malhas da incompleta justiça humana. Por que a justiça humana é incompleta? Porque ela não consegue pegar tudo. Às vezes a gente fica revoltado, né, quando escuta uma notícia na TV que teve um crime, alguém foi atingido, a polícia vai investigar e ao final do tempo que a polícia tem para dar lá o seu relatório, que o delegado tem para dar o seu relatório, está lá, inconclusivo. Por quê? Porque não se conseguiu chegar a nenhuma conclusão. Porque não tinha uma câmera, porque ninguém viu, porque não tem rastro. Isso acontece? Acontece muitas vezes. Então, a justiça humana é incompleta, olha o que a Joana diz aqui. Mas não significa que mude a nossa condição de devedores. Aí ela nos diz assim: reeduca-te. Emaranhado nos próprios erros e tropeçando nas malhas da justiça que é incompleta, reeduca-te. Você está sendo vítima de circunstâncias infelizes? Confia em Deus e aguarda. Injustiçado e sob arbitrária cobrança, quer dizer, você não deve. Está sendo injustiçado, está sendo cobrado? Não te desesperes. Olha agora o que a Joana diz. A Joana não passa a mão na nossa cabeça. Não é do feitio dela. Não é. Olha o que ela fala para a gente agora. Paga o que esqueceste de regularizar ontem, certo de que a falência das leis terrestres não te exime de ser alcançado pela justiça divina. Paga hoje o que você esqueceu de pagar ontem. Puxa, mas eu estou sendo injustiçada hoje. Eu não lembro o que eu fiz na encarnação passada. Você deixa de ter feito? Não é o que nós aprendemos? Que a reencarnação é uma bênção de Deus para nós irmos quitando as nossas dívidas e que o esquecimento é outra bênção, porque se eu lembrasse do que eu fiz, talvez eu me paralisasse, não tivesse forças para seguir, de tão culpada que eu ia me achar. Eu recebi essa semana, não por acaso, um vídeo de uma pessoa muito querida falando sobre esses programas de música, né? Tipo The Voice, eu não lembro se era o The Voice. E aí, antes da pessoa ir para o palco cantar, eles falam um pouco da vida da pessoa, né? E a vida daquele calouro, gente, ele ficou 37 anos preso nos Estados Unidos. E não foi num estado que tem a pena de morte, que senão certamente ele teria sido morto. 37 anos preso, para ao final, um teste de DNA comprovar que não tinha sido ele o autor do crime. 37, André, 37 dias é mole. 37 semanas. Tá, 37 meses. 37 anos preso. E o mais legal, ele disse que ele estava preso, ele ficava assistindo as apresentações. Ele dizia assim: quando eu sair, eu quero cantar lá naquele palco. E ele disse que ele nunca deixou a mente dele ser aprisionada. Ele estava preso, o corpo estava ali, encarcerado, não podia sair. Mas ele não deixou a sua mente, o seu pensamento ser aprisionado nunca. E a gente tem outra também, exemplo, Nelson Mandela. Ficou preso tantos anos por questões políticas. E quando ele foi solto, houve uma grande comemoração, né? Ele chegou a ser presidente da África do Sul. E na sua posse ele chamou os carcereiros que tomavam conta dele.
E aí, aqueles fariseus hipócritas, lembra? Que testavam Jesus o tempo inteiro? Que volta e meia nos testam também, sabe? Que algumas pessoas chamam de espírito de porco. Vem aquele e faz aquele comentário desagradável. Ah, mas você chamou os carcereiros para se vingar deles, foi? Para que eles pudessem te ver altivo, nobre, presidente? Ele disse: não, de forma alguma. Eu os convidei para que eles possam me ver como um homem, de pé, com a dignidade de um homem. Gente, isso é uma nobreza de caráter, é não se deixar aprisionar realmente, não deixar a mente aprisionada. Então, a Joana fala para a gente: paga agora o que esqueceste de regularizar ontem. Você está sofrendo uma injustiça, está passando por muita dificuldade na vida? É espírita? Então não reclama. Porque quem não é espírita não entende ainda esses meandros. Ainda não estudou como nós estudamos. Então pode se achar injustiçado? Pode. Por quê? Porque a noção dele é muito breve. Eu só posso dar conta do que eu fiz ao nascer até morrer. Se eu tenho sido bacana, legal, justo, desde que eu nasci e hoje, eu tenho que passar por essa grande dificuldade, qual a justiça que há nisso? Realmente, se você pegar do nascimento, do berço ao túmulo, não tem explicação. Mas aí vem a doutrina, o espiritismo nos explica. É que não começou no berço. Essa é uma etapa, mas a tua história começou muito antes. Então, olha que a justiça que a Joana fala: paga. Melhor que estejas sob reparação de compromissos, dos quais não te recordas, do que gozando de uma liberdade física, mas carregando a consciência culpada que se esconde atrás da ilusão. Quando nós não sabemos o motivo, mas estamos passando por algo, né? É uma doença, é o afastamento de um familiar, em tempos de pandemia, o desemprego, né? Muito medo, o que vai ser amanhã? E se eu pegar o vírus, como é que meu organismo vai se recuperar? São muitas dúvidas, muitos medos, questionamentos, né? Aconteceu algo, entrega, confia e segue. Não fica se achando vítima, porque todo mundo deve alguma coisa. E olha isso, gente, a justiça real sempre encontra o infrator. Sempre encontra. Eu li uma vez uma piadinha assim, era uma historinha, que o sujeito, ele foi visitado assim pela morte e disse assim: olha só, eu tô vindo hoje só para te avisar que daqui a 3 dias eu vou te encontrar definitivamente para te levar no lugar tal, na hora tal. Aí ele ficou tão nervoso, falou: ai meu Deus, eu não vou para lá não. Aí viajou, foi para o outro lado do mundo. Aí no dia marcado ele estava lá do outro lado do mundo e falou: escapei, enganei a morte. Aí de repente ele olha para o lado, ela está lá, ela olha para ele olha para ela olha para aquele lugar: ué, pensei que fosse outro lugar, não tem problema não, pode ser aqui mesmo, vamos embora. A real justiça sempre encontra o infrator, não adianta a gente querer fugir. Por tua parte, aí a Joana nos dá um conselho: ser justo, equânime para com todos, tomando como modelo de comportamento Jesus. Por quê? Porque quando nós agimos assim, primeiro aceitando as circunstâncias da vida, que me mostram que eu estou quitando dívidas anteriores das quais eu não me lembro. Se eu lembro, melhor ainda, eu vou pagando lembrando. Mas se eu não lembrar, eu pago assim mesmo. E ser justo com os outros que caem. Por quê? Porque da justiça que eu utilizar com os outros é a justiça que vão utilizar comigo. A mesma mão pesada que eu utilizar é que será utilizada comigo. Então ela nos chama e fala assim: ser justo, equânime. Justo, equânime. Equânime é igual com todo mundo, né? Fazer igual a Salomé, da família Zebedeu, aqui também do livro Boa Nova, no item 4, tem a família Zebedeu. Aí a Salomé, Zebedeu, mãe de Tiago e João, foi lá se consultar com Jesus e falou assim: Jesus, eu estou sabendo que você vai implantar um reino, né? Eu vim te pedir para quando você implantar o seu reino, botar um filho meu do teu lado esquerdo e um filho meu do teu lado direito. Pode ser? Ela falou isso com maldade? Não, gente. Vocês que são pais e mães, vocês querem o melhor para os seus filhos. Ela achava que aquilo era o melhor para os filhos dela. Jesus repreendeu
falou, ai, 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 mulher, que noção é essa que você tem? O que Jesus falou para ela? Antes de tudo, Salomé, é preciso saber se eles quererão beber do meu cálice. Se eles quiserem beber do meu cálice e passar pelas provações que eu tenho que passar, será justo. Aí eles vão poder sentar cada um do meu lado. Mas eles vão querer? Olha como Jesus agia com benevolência para com todos. Justo, mas benevolente, porque via doentes da alma. Então, a gente fecha o estudo refletindo o seguinte: ainda falta muito para nós caminharmos em noção de justiça. Mas nós temos um modelo, que é Jesus, a seguir. Então, o Espírita gosta muito de dizer, né? Jesus é guia e modelo. Se ele é modelo, vamos copiar. Assumir dentro de nós essa noção de que Jesus é o nosso modelo, de que ele é o nosso guia. Agir no nosso dia a dia com a noção de que eu mereço aquilo que eu der. Eu mereço receber aquilo que eu der. Né? Existem regras que podem não ser as melhores, mas são as regras da sociedade em que eu vivo. Então, pelo menos isso eu tenho que cumprir para que seja depois melhor. E seguir ter sempre em mente que a gente está num momento de transformação. O planeta está em transformação, dias melhores virão e a gente vai viver naquela sociedade que a Joana diz lá no texto, onde o forte ampara o fraco, onde o novo ampara o velho ajuda o novo com a sua experiência, todos se ajudam e vivem em solidariedade. E aí sim, nós teremos a perfeita justiça e vamos ter a certeza de que o verdadeiro poder e a excelente justiça vem de Deus.